Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e falando aí sobre a contratação do Andréas Pereira. A contratação está encaminhada e o Palmeiras aí vai fechar a contratação, vai ter um desfecho feliz aí, a negociação que se arrasta desde o início do ano. Nesse vídeo vamos trazer o Massini, o Facincani, o PVC, falando aí sobre a negociação do Palmeiras com Andréas Pereira. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto trazendo notícias atualizadas do Palmeiras. Palmeiras e Andréas Pereira, muito próximo de um desfecho positivo dessa vez, uma novela que está se encaminhando para o fim desta segunda temporada que eu brinco, só que desta vez com um final feliz para o Palmeiras e o jogador inclusive. Se fechar a negociação entre segunda e terça-feira, já pode até desembarcar no clube até o final da semana e por que não correr contra o tempo Palmeiras, para que se isso tudo der certo, Andréas Pereira poder estar no final de semana que vem, já vestindo a camisa do Palmeiras no clássico contra o Corinthians, em Itaquera, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A ver se isso vai dar tempo, mas em primeiro lugar, o que dá para dizer é que Palmeiras e Andréas estão muito próximos e que se não der tempo de jogar o clássico contra o Corinthians, para o torcedor ficar tranquilo que desta vez vai dar tempo do Palmeiras fechar a negociação até o final da janela de transferências e o jogador, pelo menos, para este segundo semestre, ser reforço do Verdão, nas quartas de final da Libertadores contra o River Plate e também na sequência do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras briga pelo título. Fechado não tá, mas praticamente. Tá bem adiantada a situação do Andréas Pereira vir pro Palmeiras. Se tinha concorrência do Olympiacos, do grupo do Evangelos Marinakis, tá confirmada a informação da nota dada inicialmente. O UOL deu pelo Bruno Andrade e a notícia de que a negociação está avançando em torno de 10 milhões de euros, que são 64 milhões de reais na cotação de hoje. E o contrato do Andréas Pereira será de 5 anos. Ele está disposto a vir, está praticamente sacramentado, está faltando acertar a forma de pagamento. Mas está encaminhada a contratação do Andréas Pereira, que vai ser o 12º reforço do Palmeiras neste ano. Andréas Pereira deve jogar no Palmeiras, tem até o dia 2 de setembro para ser inscrito, que é quando fecha a janela. Mas vai avançar nessa semana ainda. Quase tudo certo. Não está sacramentado, mas está bem perto de ser anunciado. Andréas Pereira vai ser o 12º reforço do Palmeiras na temporada 2025. Andréas Pereira e Palmeiras. O acordo deve ser firmado essa semana, um contrato de 4 anos, com salários ali equivalentes, um pouco maiores até, do que hoje ele recebe na Inglaterra. Porém, com as luvas, o Andréas vai acabar ganhando mais do Palmeiras do que ganha no Fulham. E qual é o principal objetivo do Andréas Pereira? Ficar mais perto da seleção brasileira e tentar a vaga para a Copa do Mundo 2026. Num time competitivo, que briga por títulos e mais próximo hoje do olhar do Carlo Ancelotti, o Andréas entende que tem mais chances de estar na seleção pelo Palmeiras do que no Fulham, em que, por sinal, o desempenho dele é muito bom, só que o time não compete, né? Então o Andréas tem ótimos números, um desempenho individual muito bom, mas acaba ficando um pouco mais distante dos holofotes. Dessa vez, o acordo foi mais fácil porque não houve um suposto interesse do Flamengo. E quando eu digo suposto, é porque o staff do Andréas e o próprio Andréas sempre monitoraram essa possibilidade de voltar ao Flamengo. Só que eles entenderam em determinado momento que o Flamengo não queria. Felipe Luiz até se interessou, mas essa gestão não quer o Andréas. E aí ficava nessa de, putz, pode ser, vamos ver. E aí o staff entendeu que em determinado período o Flamengo estava mais querendo evitar que o Andréas reforçasse um rival do que necessariamente ser contratado pelo Flamengo. Então, dessa vez, não houve esse ruído e o caminho ficou livre para o Palmeiras. Basicamente, só Flamengo e Palmeiras tinham capacidade financeira e de projeto para contratar e repatriar o Andréas Pereira. Então, repito, o Andréas deve fechar com o Palmeiras, isso está 90% certo de acontecer essa semana, por 4 anos de contrato. Baita reforço, viu, pro Abel Ferreira.
Sim, vocês já devem ter visto, o Palmeiras está muito próximo do André, está acertando detalhes finais. Desde ontem até tinha falado sobre que o Palmeiras estava muito animado, mas o motivo desse vídeo aqui é para uma outra reflexão sobre essa briga toda do calendário brasileiro. Como vocês viram, a CBF inverteu, colocou a Copa do Brasil para ser disputada lá no final, em dezembro, e antecipou o fim do Brasileirão para o dia 7. Isso significa que não teremos mais aquelas pausas que teríamos durante as semanas de Copa do Brasil para os times que estão eliminados. Isso causou muita revolta no Flamengo. Já o Palmeiras falou que por ele tudo bem. Eu fiquei pensando aqui, claro, o calendário é um lixo, a gente já sabe disso. É uma vergonha esse calendário do Brasil. Temos muito tempo que nada é feito, só a gente reclama e nada acontece. O Flamengo ficou bravo porque vai perder as datas para descansar. Já o Palmeiras achou que ok, mas qual que é a grande questão? Nós estamos debatendo aqui qual problema a gente vai escolher ter. Porque se tivesse mantido no final, o que ia acontecer? Com o Palmeiras ou o Flamengo campeão da Libertadores, ou até mesmo o São Paulo, esse time campeão teria que viajar para jogar o Intercontinental no meio do Campeonato Brasileiro, dia 7. E o Campeonato Brasileiro, teoricamente, acabaria dia 21. Se isso acontecesse, você não teria Campeonato Brasileiro terminando nesta temporada. Com a mudança, o Campeonato Brasileiro termina, mas os times perdem a folga. Então, no final, a gente está debatendo aqui sobre qual problema a gente quer ter. E, sim, os clubes não assinam o calendário, os clubes não concordaram com essa mudança de uma maneira unânime. Mas, eu insisto, são todos coniventes à medida que eles topam manter os estaduais, à medida que, na hora que tem a chance de fazer uma liga, não fazem, brigam por placa, por dinheiro, por TV, brigam por tudo, menos para conseguir ajeitar o calendário. O Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros pelo Andreas Pereira. 6 meses atrás ia pagar 20. Jogador jovem ainda, que vai ter retorno por muitos anos dentro de campo, chega para ser o protagonista do time, o principal organizador do time, subiu o patamar do time por 10 milhões de euros. Sei que é muito dinheiro, mas perto do nível de contratação que é o Andreas, isso é muito pouco. É um jogador de muito alto nível por um valor que o Flamengo ia pagar por ele 5 anos atrás, antes dele estar no hype. É o maior plot twist da história o Palmeiras comprar o Andreas Pereira por um valor absurdamente bom. O casamento mais improvável e que já rendeu frutos maravilhosos. Agora ele vai poder conquistar a Libertadores de fato pelo Palmeiras. Baita jogador e que, de verdade, é uma das melhores contratações dessa janela e do ano de 2025. Jogador de seleção brasileira e que vai mudar o patamar do Palmeiras no meio-campo. O Palmeiras, neste momento, muito bem encaminhado para contratar Andreas Pereira, o jogador que em janeiro, foi procurado pelo Verdão. O Palmeiras ofereceu na época 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas contratuais. Naquela ocasião, o Andreas Pereira ficou muito dividido, recebeu xingamentos nas redes sociais de alguns torcedores do Flamengo e acabou ficando ali, com o pé atrás deste acerto com a equipe do Palmeiras, cancelou a negociação no início do ano. Depois o próprio Andreas Pereira, deu uma entrevista falando, não, se o Flamengo quiser eu volto amanhã, que não sei o quê. O problema é que o Flamengo nunca perguntou nada para ele, então ele não teve esse retorno desejado à equipe do Flamengo. O Palmeiras, tinha um representante, melhor dizendo, ainda tem um representante na Inglaterra. Esse representante foi para fechar a negociação do Carlos Miguel, do GFT, tentou também a negociação com o Enciso do Brighton, que foi comprado pelo grupo dono da equipe do Chelsea. O Enciso agora vai inicialmente para o Estrasburgo da França e, se for bem lá, pode um dia vestir a camisa do Chelsea. Então, esse representante, enquanto conversava ainda com a possibilidade do Enciso, recebeu aquela mensagem no WhatsApp, pô, tá em Londres? Pô, quer tomar um café? Vamos conversar. Era de um representante do Andreas Pereira esta mensagem. Começou ali com o Palmeiras muito pé no chão, Lelê? Até porque o Fulham gostaria de ter no mínimo 18 milhões de euros nesta negociação, e aí o Palmeiras poderia costurar um 14 mais 4, 15 mais 3. No entanto, o que aconteceu da última sexta-feira até o presente momento? O Fulham tinha uma proposta de renovação para o Andreas Pereira. O Andreas, na sexta-feira, recusou esta proposta de renovação contratual. Então, a pedida de 18 do Fulham
caiu, e caiu de uma forma muito brusca, tanto que o Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros fixos e agora, nesta segunda-feira, estão conversando sobre as metas contratuais, então pode ser que o pacote final feche ali na casa dos 15 milhões de euros. 10 fixos, mais 5 em metas contratuais, diferentemente do que foi no começo do ano também, o Andréas Pereira agora topou tudo que o Palmeiras ofereceu, salário, luvas, direito de imagem, tempo de contrato. Então, entre Palmeiras e Andréas, muito bem encaminhado esta situação. Entre Palmeiras e Fulham também, essa conversa de hoje sobre metas contratuais já devem ter ali um parecer favorável da equipe inglesa. Então, ainda hoje existe a possibilidade do martelo ser batido para que Andréas Pereira vire o 12º reforço do Palmeiras na temporada. Se hoje o Palmeiras receber o sinal verde do Fulham, aí vai iniciar todo o processo de trazer o Andréas Pereira para o Brasil e correr contra o tempo para que ele seja inscrito no Campeonato Brasileiro na sexta-feira para, quem sabe, ficar à disposição do derby. No entanto, o Palmeiras trata essa situação do derby como algo difícil. A tendência mesmo é que o Andréas Pereira feche o seu contrato ainda nesta semana e só fique à disposição do técnico Abel Ferreira para depois da data FIFA. Provavelmente vai ser jogador do Palmeiras. Tá muito próximo, hein? Porcentagem? Uns 90%. 90%? O Andréas Pereira, ele quer mais espaço. Ele é um jogador de 29 anos, que não tem tido regularidade lá no Fulham. Ele tem o objetivo de voltar à seleção brasileira. O Palmeiras precisa de um jogador pra essa posição. E pra mim é um negócio muito bom. É justamente a posição que o Palmeiras perdeu o Richard Rios. O Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros pela compra do jogador, que é metade do que o Palmeiras tinha oferecido em janeiro, quando a negociação não se concretizou. E só uma última informação do nosso palestra é que o Palmeiras já quer contar com ele para a próxima semana. Então o Palmeiras pretende fechar já o negócio agora para poder contar com ele na próxima semana. O jogador que procurou o Palmeiras depois que o Ruiz negou vir ao Palmeiras, jogador mexicano, o Andréas não estava mais no alvo, certo? Deu errado o Ruiz, deu errado lá o menino paraguaio, o Inciso, e aí o staff do jogador, o pai não sei, a família dele, enfim, eles têm uma relação próxima com a presidente do Palmeiras e eles procuraram o Palmeiras para saber se existia possibilidade. Como as outras duas negociações deram errado, o Palmeiras disse, olha, se for nesses termos é possível. Entendeu? O que foi oferecido lá atrás não será repetido. A gente tem que conversar de novo. Agora, isso aí tá... quando o jogador quer vir, né? A gente chega à conclusão de que ele vai fazer um esforço para vir. A grana é essa, né? Já hoje de manhã isso está sendo conversado. O que falta ajustar são as metas e tempo, como o Palmeiras vai pagar esse dinheiro. Tudo indica lá para quarta ou quinta-feira o Andréas esteja aqui já fazendo os exames médicos e talvez até em condição de jogar no domingo. Talvez, né? Ele vem de pré-temporada, já fez a pré-temporada, então não seria um problema ele entrar em campo, se não domingo, na volta lá da data FIFA, da maldita data FIFA, né? Então o que está posto é isso e vai ser a última, a não ser que você pegue um jogador que saia de um clube e esteja livre, né? Porque a FIFA não pode impedir um jogador de exercer a profissão dele. Sem clube, aí você pode contratar. E o Fulham tá, para quem não entendeu por que o Fulham tá liberando aí pela metade, porque o contrato dele vai acabar. Isso. Então é melhor pegar 10 de euros do que não pegar nada. Acontece isso com um monte de jogador. O Kaká, o São Paulo na época libera por aquele valor ao Milan, porque era isso ou nada. Então o Fulham falou, quer saber? Então 10ão tá bom demais, então, já que ele não quis renovar aqui e tal. 12ª contratação do Palmeiras, que acaba então de bater os 700 milhões de reais, 699,6 mais precisamente em contratação, então, 700 milhões. Eu não lembro de nada parecido no futebol brasileiro. Lembrando que saíram 13, Sim. 13. Sim, não, isso é muito importante, né? Não é 13 mais 12. Saíram 13, estão entrando 12, né? Tá trocando a pele, tá se reformulando. Só uma palhinha sobre o Abel. Na mesma forma que ele fala, eu vou me lembrar disso e tal,
De lá para cá, se vocês repararem, eu tenho plena confiança da presidente. Ali é um triunvirato ali. Quem decide é a presidente. Eu acho que ele vai permanecer. O que você achou do... O Arnaldo queria falar um negócio. Não, o que eu acho é o seguinte, esse investimento, claro que a projeção para um Palmeiras super forte com esse elenco a partir da próxima temporada, ela tá no radar. Mas esse nível de investimento não ter nada pelo segundo ano consecutivo é uma pancada. Então, não é mas normal. O segundo ano consecutivo não entra nesta conta. Sim, tem que separar as coisas. Desde o meio da temporada passada, então, o Palmeiras mudou a sua política. O processo começa aí. Jogadores. Exatamente. Né? E, na verdade, não é só uma questão de troféu, não. É uma questão de desempenho da equipe, com tantos jogadores bons contratados. Essa coisa vai estar em discussão. Não tem como. É a rua, não é só a torcida organizada, não. Sim. Não é só que quer essa coisa, a expectativa para uma melhora do Palmeiras em termos de desempenho, com esse nível de jogador que o Palmeiras contratou, ela é grande e ela está demorando. Né? Mesmo com as trocas, porque tem outros que estão trocando a pele no meio do caminho e também estão conseguindo desempenhos melhores. O Palmeiras ainda está na briga pelos 2 principais títulos da temporada, para um clube brasileiro, mas existe uma expectativa de melhora coletiva que está demorando. Né? Vamos ver. E acho que esse jogador, por exemplo, de todas as opções do meio de campo, essa é a melhor opção. Um jogador pronto, um jogador muito bom, dita ritmo, equipe, excelente jogador. E é jogador pronto, é jogador tipo Flamengo, não é o jogador que é daqui a 2 anos. Então o Palmeiras também tem jogadores prontos para essa temporada. E o Palmeiras deveria apresentá-lo lá em Montevidéu. Assim. Se eu sou o Palmeiras, eu compro a passagem Inglaterra-Montevidéu, vou lá e apresento ele em Montevidéu. Por que Montevidéu? Ah, tá. Ele não joga tanto quanto poderia. O contrato dele termina daqui a 1 ano. Então ele já está num processo de desgaste, saída. Mas assim, acho que está muito por vontade dele. Ele quer voltar para o Brasil. Ele acha que voltando para o Brasil, ele já tinha esse pensamento na época do Flamengo. Copa do Mundo, seleção. Então assim, quando ele joga em campo, ele joga bem. Você vê lá, um cara versátil, útil, muito bom jogador. Acho que para qualquer clube brasileiro seria um tremendo reforço. Teve aquela infelicidade, ficou marcado por isso. E ali meio que acabou a vida dele no Flamengo. Mas no Palmeiras a história pode ser outra, porque ele é um jogador, para os padrões do futebol brasileiro, muito acima da média. Muito acima da média. O jogador chega... O Palmeiras hoje tem, possivelmente, o segundo melhor elenco da América do Sul. O Andrés Pereira, para mim, é um reforço que chega e é titular. Chega e joga. Né? Vocês pegam o time do Palmeiras hoje... o Palmeiras tem dinheiro, está contratando... Está batendo todos os recordes de contratação da história do Palmeiras no ano. Mas tem cara que você contrata e você vai assim, pô, Facundo tem que ser titular ou não? Peraí, o Tigrinho já tinha discussão, uma maior contratação do Palmeiras. Tigrinho tem que ser titular. Mais da torcida de fora do que da torcida do Palmeiras. Mas assim, esse movimento é muito mais de outro. É que o Palmeiras está contratando muita gente a peso de ouro e só dá pra jogar 11. O Andrés Pereira, pra mim, mesmo nesse elenco do Palmeiras... Ele é bom, meu. O Felipe Anderson tá melhorando, tá evoluindo. Posição diferente. E agora é fácil. Ele não é meio Richard Rios, não, Nath? Não, calma. Não, de ser todo campista. Pra mim é mais bola que o Richard Rios. Não, para ser todo campista. Sim, ele é. Eu acho que tecnicamente ele é melhor. Ele não tem a dinâmica, não circula tanto, talvez um pouco mais lento, mais clássico, mas o Palmeiras, na sua história de academia, teve vários jogadores talentosos que não precisa ficar correndo que nem louco. Ele chega para ser titular, ponto. Agora tem que ter cuidado, tem que ver a adaptação ao sistema de jogo, mas ele é um bom jogador. Ele vai ajudar muito o Palmeiras em relação ao que precisa no meio de campo. De 40 dias o Palmeiras conseguiu repor ele. Não, e peraí, foram 30 milhões no Richard Rios e traz por 10. Sendo que estava querendo pagar o dobro disso num volante que era uma incógnita. A gente tá falando de um reforço de seleção brasileira. O senhor é emocionado. Não, a gente tá falando de um reforço... Você sente ele emocionado com a Veja nele, ele tá emocionado. Ele tá emocionado. Nenhuma. Que emoção. A gente tá tratando aqui a gente tá tratando aqui como se fosse um reforço que chega todo dia no futebol brasileiro e não é verdade. Emocionante. E não é verdade. O Andrés Pereira é um jogador que pode jogar de 5, ele pode jogar de 8, ele pode jogar de 10. Ele é um jogador que traz uma dinâmica completamente diferente e hoje no lugar do evangelista. O Andrés Pereira, você ia falar, é nosso. Ele vai falar, o pessoal, jornalisticamente, quando ele colocar a camisa, eu conheço alguns companheiros, é nosso, tá de verde. Pode seguir aí. Bom,
chega assim, já com um apelo por parte da torcida. Eu acho que a torcida não acha ruim de forma alguma. Mas a gente precisa lembrar aqui que antes da escorregada, antes do escorregão, ele era o melhor jogador daquela final, no meu entendimento. Pelo lado do Flamengo, que certamente... Mas foi o pior depois, né? Tudo bem. Mas é um grande jogador. É que depois aquilo ficou marcado. E depois ele vai pro Fulham, agora ele saiu, né? Até tava conversando com o nosso João Vitor, e ele é um menino muito antenado, né? Ele falou, ele saiu da rotação, tal. Usando já palavras. Vou te fazer uma pergunta de coração. Saiu da rotação do Olha lá, essa eu vou pegar o supercomputador. Vou pegar o supercomputador. Pega ele na Nós curva, temos um minuto pra ir pro break. Como diria o Bubu, ui, que medo. Calma que eu quero ver se o supercomputador pipoca ou não. Vai. Atenção, Celso Ardengue. Vai dar tela. É melhor que Vai dar corte essa. Alô, pessoal do digital, olha lá. Foco nele. Atenção, Celso Ardengue, o supercomputador. Deixa eu até arrumar meu cabelo. Num nível de contratação chega, resolve celebrar. Vamos celebrar. Jorginho ou Andreas Pereira? São funções diferentes, né? Mas hoje, se a gente for pegar... É que hoje é muito difícil, porque a gente já tem o que o Jorginho vem fazendo. Então o Andrés tem que jogar muita bola para chegar no Jorginho. Mas se o Palmeiras entrar a anunciar, antes da gente saber o que ele tá fazendo no Flamengo, Jorginho, Andrés Pereira, sem dúvida. Epa. Vamos bater palma, hein, moção? Pô, você não pipoca, cara. É um supercomputador. Jogador de seleção brasileira contra o Jorginho. Calma, tá emocionado, tá emocionado. Antes do que a gente... Hoje... Eu discordo frontalmente. Então discorde frontalmente, por favor. Discordo completamente. Não pode discordar, por favor. Discordo completamente. Não pode discordar. Além de falar de que discorda. A dúvida do Jorginho era uma dúvida ligada à condição física de uma sequência no Brasil, de deslocamentos, de muitos jogos, que ele não estava tão acostumado a fazer na boa parte da carreira dele. E há um questionamento físico sobre o Andrés Pereira? Não, Andrés Pereira nessa temporada não jogou ainda. Você prestou atenção no que eu falei? Ou você não prestou atenção? Prestei. Estou vendo você muito empolgado. Não, por favor, continua. Não vamos mudar o repertório da discussão. Você é emocionado, rapaz. Não vamos mudar o repertório da discussão. Antes da contratação do Jorginho, você concordou comigo com outras palavras. Antes da contratação do Jorginho, qual era a dúvida? Do Jorginho, condição física. Há uma dúvida sobre a condição física do Andrés Pereira? Fisicamente, não. Ou seja, se você tivesse que escolher entre um jogador que há um problema físico ou um potencial problema físico e um jogador inteiro... Não, mas o Jorginho é um jogador tecnicamente melhor que o Andrés Pereira. Tecnicamente superior ao Andrés Pereira. É isso que eu tô falando. Tudo bem, mas você vai contratar um jogador que fisicamente não te entrega para enfrentar o calendário brasileiro e não é um abismo técnico entre Jorginho e Andrés Pereira. A gente não sabia. Exato, mas você tinha desconfiança. Sim, ok. E não é... Ou há um abismo técnico entre Jorginho e Andrés Pereira. Um abismo técnico. Não, abismo não. Você acha que o físico, a dúvida física... Eu também. Você não acha a dúvida física sobre o Jorginho, que a gente tinha a respeito do Jorginho, ela não credenciaria o Andreas Pereira a ser escolhido... Na parte física, sim. Pronto. Na parte física, simples. sim. É muito simples. Na parte técnica. Então a gente concorda. Técnica. Então a gente concorda. Não, na parte física, sim. O Andreas Pereira é um jogador mais jovem. Essa é a caneta do Prats Futebol Clube. Você pode, antes de saber o que o Jorginho te entregaria, você tem aqui o contrato do Andreas Pereira e o contrato do Jorginho. Qual que você assina? Qual que é o do Jorginho aqui? Esse aqui é o do Jorginho. Pode assinar o do Andreas Pereira. Tá bom. Bom, vamos pro intervalo com essa imagem de borrifando o outro para seguir. Marcelo Teixeira. Com esse time? Contrata o Andreas Pereira. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras e a negociação entre Andreas Pereira e o Verdão. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras, notícias também da negociação, né? Vou trazer aqui a Leila Pereira, que falou sobre a mudança que a CBF fez aí do Campeonato Brasileiro com a Copa do Brasil. Copa do Brasil agora que vai terminar em dezembro e não o Campeonato Brasileiro. Primeira notícia é referente ao Andreas Pereira, né? Tá aí, ó. Quanto o Palmeiras pagará por Andreas Pereira? Veja valores e o que falta para assinar. Então o Palmeiras está fechando aí a contratação e falta algumas pendências aí para ser anunciado como um novo reforço do Alviverde para o restante da temporada 2025. Trazer agora a Leila Pereira. Palmeiras emite nota oficial e aprova a decisão da CBF. O Campeonato Brasileiro iria terminar no dia 21 de dezembro, mas como teremos aí similar, no mesmo tempo aí o Intercontinental, a CBF aí trocou as datas e o Campeonato Brasileiro vai acabar mais cedo e o Palmeiras aprovou aí a decisão
da CBF. Lembrando que logo mais teremos Palmeiras e Sport no Allianz Parque. Palmeiras vê Sport crescer no Brasileiro e desafiar Tabu contra Abel Ferreira. Então, logo mais, daqui a pouco, né, 19 horas, Palmeiras e Sport no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.